Olá a todos, é muito bom estar aqui novamente. Dessa vez vamos tratar de um tema bastante interessante: o esquecimento que nós temos das vidas passadas. Tem muita gente que diz que se a gente se lembrasse das vidas passadas, nós não precisaríamos convencer ninguém de que existe reencarnação, porque seria óbvio. Então, daí vem a dúvida básica: por que a gente não lembra então das vidas passadas? Bom, primeiro eu queria lembrar a todos dos motivos por que nós reencarnamos. São três motivos básicos: evolução, precisamos alcançar o nosso progresso intelectual e moral; aprendizagem, precisamos conquistar cada vez mais virtudes através das nossas vivências; e reparação, precisamos consertar os erros que nós fomos cometendo, ao longo das nossas vidas passadas, ao longo da nossa evolução de aprendizado. Aí eu queria dizer para vocês que dentro desses três motivos, desses três vieses, nós temos algumas razões que justificam nós não nos lembrarmos das vidas anteriores. Vamos lá. A primeira delas é evitar humilhação ou o orgulho ferido, seria a mesma coisa. Vocês imaginem que ao longo do nosso passado nós cometemos muitas atrocidades, violências, injustiças, e se a gente nascesse numa próxima vida, como na vida atual, lembrando de tudo que de mal e de errado nós fizemos, isso nos traria uma humilhação, um remorso, um sentimento de culpa que ia nos atrapalhar. Ou seja, Deus nos dá uma segunda chance, ou uma terceira, uma quinta, uma vigésima, né? Dependendo de cada um de nós, de, esquecendo do passado, começar de novo e começar dessa vez certo, né? Além disso, saber que a gente ocupou um cargo importante, ou foi muito rico, ou teve uma fortuna muito grande, isso poderia nos atrapalhar na vida atual, nos fazendo, como se diz hoje, fazendo com que a gente se achasse mais do que é, né? Então esse é o primeiro motivo: evitar humilhação, evitar o orgulho. A segunda razão é, se a gente se lembrasse das vidas passadas, isso poderia nos atrapalhar os reencontros com inimigos. Todos sabemos que a gente renasce no mesmo grupo, não estou falando necessariamente só da família, mas a família, colegas, conhecidos, a gente sempre renasce com um grupo parecido, que são aqueles com quem nós temos ligações, conexões e vínculos, normalmente vínculos ruins, não só necessariamente vínculos bons. E nós estamos nascendo, renascendo juntos para que a gente possa reparar o mal que nós fizemos a esses nossos vinculados no passado. Se a gente se lembrasse disso, de todo esse passado de agressão, de sofrimento que nós causamos, isso ia gerar aversão daqueles para conosco, ou da gente para com eles, se foram eles que nos fizeram esse mal. Então a gente não ia ficar próximo, e isso ia atrapalhar a necessidade que temos de refazimento das nossas ligações, dos nossos sentimentos. Imaginem que a gente renasce, às vezes numa mesma família, e nós relembramos todo o ódio que a gente sentia daquela pessoa que agora é nosso irmão, ou nosso pai, ou nossa mãe. Isso ia dificultar demais a oportunidade que essa vida atual nos dá da gente se reconciliar, de a gente evoluir de mãos dadas com aqueles com quem a gente prejudicou, que a gente causou mal, e vice-versa. A terceira razão é a questão intrínseca da nossa família, tá?
é o papel que o pai e a mãe têm de ajudar aquela alma que está reencarnando, passando novos valores, reforçando moral, reforçando a bondade, reforçando as boas qualidades, né? Então, durante a infância, a criança, ela é frágil, ela precisa de cuidados e ela está aberta a receber valores, ensinamentos, porque ela se esqueceu. Se ela já se lembrasse de todo o background, né, todo as vidas anteriores, ela não estaria apta a ter essa chance de ser influenciada para o bem a partir do pai e da mãe, ou da família como um todo, né, dos avós, dos parentes. Mas, um ponto importante, a gente não se esquece do essencial para a gente melhorar. E o que é o essencial? É a voz da consciência e as nossas tendências instintivas. Não é porque a gente se esqueceu do passado que a gente se esqueceu de toda a evolução que a gente acumulou, evolução de valores, de moral, de bondade, né? Então isso está com a gente, tá? Independente do esquecimento específico das situações em que a gente vivenciou nas vidas passadas. Aliás, o esquecimento dessas vidas passadas, como eu pretendo que vocês entendam, no final é um presente. É uma bênção. Por quê? Porque, independente se a gente teve 5, 10, 50, 500 vidas anteriores, o que eu posso garantir para todos vocês é que hoje nós estamos na nossa melhor versão. Com certeza nós fomos muito piores do que somos hoje. Então, é óbvio que a gente ainda carrega nossas tendências ruins, alguns vícios que a gente ainda tem, né? Que é justamente onde nós precisamos trabalhar para melhorar. Mas o esquecimento, ele é uma espécie de proteção para que nós não nos lembremos exatamente de como éramos, né? E tenhamos a chance de, sem perturbação do passado, trabalhar nessa nossa melhor versão, tá? O mais importante é que o passado não nos define. Nós temos que trabalhar na versão atual, que é a que nós estamos escrevendo, que é a nossa melhor versão. Muito melhor do que fomos. E mais um aviso: esquecer não é apagar. Nossas lembranças não somem. Elas estão esquecidas, mas elas não se perdem. Ficam temporariamente escondidas. E elas vão reaparecer de uma forma mais sutil nos nossos impulsos, nas nossas inclinações, nos nossos reflexos morais. E é aí que devemos concentrar a atenção, porque é aí que está o nosso trabalho real da nossa reforma íntima nesta encarnação. Então, ao invés de querer buscar quem fui, né, olhe para quem você é hoje. O caminho mais seguro para identificar o que precisa ser transformado em nós mesmos está em nós mesmos. As nossas maiores falhas são as que precisam ter prioridade do nosso foco na nossa reforma íntima. Tá bom. Vocês continuam curiosos para saber do seu passado, ok? Tá bom. Para saber como é o passado, é só olhar o presente. Então vamos lá? O que a tua vida atual explica as tuas vidas anteriores. O próprio espírito escolhe algumas provas que irá vivenciar para apressar o seu adiantamento. Quer dizer, o espírito escolhe o gênero de vida que acredita ser o ideal para ele se adiantar. Então essas provas estão sempre em relação com os erros que ele tem que resgatar. Os tipos de problemas, os tipos de provas que enfrentamos nessa vida nos mostram o que nós fomos e o que nós fizemos em vidas passadas. Querem ver alguns exemplos? O orgulhoso em vidas passadas vai ser castigado no seu orgulho nesta vida, através da humilhação de uma vida submissa,
subalterna e de subordinação. Ah, eu sou injustiçado, Deus não me vê, não trabalha, não vela por mim porque eu sofro de constantes humilhações. Você sofre de uma vida com muita humilhação porque provavelmente você foi o humilhador, o orgulhoso em vidas passadas. O mal rico e avarento, o chamado mão de vaca, na vida atual, vai sofrer estando enfrentando a miséria. O cruel sofrerá crueldades. O tirano passará pela escravidão, pela dominação. O mau filho vai sofrer a ingratidão de seus filhos. O preguiçoso enfrentará o trabalho forçado, extenuante. Por quê? Porque nada acontece por acaso. Essa frase bonita aí de Albert Einstein. Deus não joga dados com o universo. Tudo que acontece conosco, tudo que aparece nas nossas vidas atuais, tem um porquê. Senão, a gente deveria acreditar no acaso. E o acaso seria mais forte do que Deus, seria um outro Deus. Não existe, só temos um Deus. Não há nada que aconteça por acaso. Nossa conclusão consoladora. O esquecimento de nossas vidas anteriores protege os nossos vínculos e nos favorece o amor, a educação e a reeducação sem as sombras de que o nosso passado poderia nos atrapalhar. Entenderam? Essa é a tônica. Graças a Deus, nos esquecemos das vidas passadas. Vamos focar na vida atual, vamos nos transformar para estarmos cada vez melhores. Lembrando de novo, estamos na nossa melhor versão e que ela seja cada vez melhor. Muito obrigado. Nesse instante, peço que elevemos o nosso pensamento ao mais alto, nos conectando com todos aqueles que vêm até nós em nome de Jesus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha,
Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja.